E é uma preocupação de inúmeros países da Europa, dos Estados Unidos, o crime organizado que está no Brasil. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Major Meca é policial militar da reserva, deputado estadual por São Paulo e uma voz de peso quando o tema é segurança, ordem e valores de fé e pátria. No programa, ele chega como quem vive a realidade nas ruas e no estado, para discutir poder, coragem e o que significa proteger quem não tem voz. O senhor tá ali no embate com um criminoso, ele ali aponta, atira uma, tá com a arma na mão, o senhor tem direito de matar ele. A abordagem policial é para te ajudar, é para proteger você, é para que você tenha alguém na rua, para que o Estado esteja presente na rua, para impedir que alguém que esteja com uma arma na cinta, pronto para praticar um roubo ou um latrocínio, tire a vida de alguém. Coragem é saber o que não temer. Platão. Por que os bandidos antigamente tinham medo da polícia e hoje não tem mais? O que é que mudou? O que mudou, Felipe, vamos colocar, de 40 anos para cá, quando teve a tal redemocratização com o fim do regime militar, que os militares passaram o poder desse país para as mãos dos políticos corruptos, um dos setores que entrou em falência foi a segurança pública. O que aconteceu? O sucateamento, o abandono das polícias e hoje todos nós sabemos que a segurança pública no país está falida, assim como está falido saúde, assim como está falido a educação. A segurança pública hoje é sustentado pela coragem, pelo espírito vocacionado dos policiais, que de forma extremamente árdua, de forma muito difícil, sustenta o combate ao crime e a defesa do cidadão de bem nas ruas. Eu recebi várias pessoas aqui de esquerda. Eu vou lhe fazer essa pergunta, eu acho que eu vou fazer sempre que vier ou um policial nativo, ou um policial da reserva. O senhor que é deputado estadual. Então eu creio que o senhor tem todo o know-how e credibilidade para responder uma pergunta que aparentemente ela é estúpida. Aparentemente é estúpida, mas ela está alicerçada no imaginário, no inconsciente coletivo das pessoas, porque isso foi introjetado na gente. Em mim não, tá? Só para deixar claro que eu... Mas a pergunta é a seguinte: a polícia é racista? Não. Não, até mesmo porque uma grande parcela dos policiais são negros. Todos nós policiais nascemos na periferia, nas quebradas. Não tem, você não vai encontrar um policial que nasceu nos Jardins, Sim. Filho de família rica. Todos nós somos da periferia. Essa pergunta que você está me fazendo, isso daí nasceu da demonização que a grande mídia fez dos policiais e das polícias, que foi uma forma de desconstruir a instituição policial. É um trabalho do marxismo. É um trabalho da esquerda, um trabalho ideológico. O comunismo, ele trata o bandido como vítima da sociedade. O cara que coloca um 38 na cintura e mata alguém por conta de um aparelho celular, mata uma mulher porque a aliança no céu da mão, para eles a culpa é nossa, dele ter escolhido, ao invés de acordar cedo e trabalhar, estudar, buscar vencer pelo seu esforço, pela meritocracia. Não, ele, para a esquerda, para o comunismo, ele é uma vítima da sociedade. Nós somos os culpados. Então, o policial, quando ele está nas ruas patrulhando, que ele se depara com esse tipo de situação, e eu falo para você, porque como você falou, eu tenho legitimidade. Eu conheço por constatação. Troquei tiro muitas vezes nas ruas, defendendo o cidadão de bem. Primeiro, que você só sabe a cor, a cutis do ladrão que trocou tiro com você depois que você encostou para socorrer. Não dá nem tempo para ver se é maior de idade, se é menor de idade, se é branco, se é negro, se é homem, se é mulher, de tão rápida que é a ação. Então a polícia não é racista, como a esquerda diz, como a grande mídia diz, que a grande mídia é de esquerda. Defende, protege
e prega o comunismo, que todo mundo sabe que é um conceito falido, né, no planeta inteiro. E nós não somos assassinos, como eles dizem. Nós nos defendemos e defendemos a sociedade. Eles, inclusive, com esse tipo de narrativa, eles alimentam a violência criminal, que está tirando a vida de muita gente na rua, de muito cidadão de bem. Então, explica para nós como é que funciona a ideia do tirocídio. Né? Como é que o policial é preparado para olhar e identificar um possível criminoso? Porque qual é a ideia que essa galera fala? Que vocês são doutrinados a saírem do treinamento policial e quando vão para as ruas começar a combater o crime, a ter uma estigmatização do perfil daquele que pode ser eventualmente um criminoso. E aí, segundo eles, é a ideia do cara que se veste de tal forma, que tem tal cor, que entende, que mora em tal lugar e etc, etc, etc. Como funciona e como é que realmente vocês aprendem isso quando estão em treinamento para serem policiais? Narrativa mentirosa essa daí que você descreveu, até mesmo porque quando nós estamos no policiamento ostensivo e nós fazemos uma abordagem policial, que é uma ação preventiva de fiscalização, não é pela cor da pessoa, não é pela roupa que ela está vestindo ou carro que está conduzindo, é pela atitude que a pessoa demonstrou quando percebeu a presença da polícia. E você sabe, o tirocínio policial, como você falou, ele nos indica que muitas vezes, tanto aquela pessoa que olhou para a viatura e tentou de alguma forma disfarçar, porque você sabe que a pessoa quando está praticando algum ato ilícito, está fazendo alguma coisa errada, quando ela se depara com a polícia, você de olhar no olho da pessoa, ela denuncia através do comportamento. Como você falou, isso é tirocínio policial. Sim. Tanto a pessoa que olha, quanto a pessoa que não olhou e você percebe que ela detectou a sua presença, mas ela não quer observar. Aí, qual é a nossa missão? É através desse tirocínio, você fazer a abordagem policial, identificar aquela pessoa e se certificar o que está acontecendo. É que no Brasil funciona assim. Essa narrativa de demonização da polícia se transformou numa ferramenta de defesa do criminoso, uma ferramenta de defesa da esquerda. O policial vai efetuar uma abordagem. Mas por que você está me parando? Eu sou trabalhador. O policial não tem uma bola de cristal para adivinhar quem está passando ali naquele local. O policial suspeitou da atitude e vai se certificar do que está acontecendo. Não há problema algum, trata-se de um cidadão de bem. Boa noite, vai com Deus, disponha da polícia. E deixa eu lhe perguntar, tá, eu entendi. E não, então assim, não há nenhuma cartilha, obviamente, isso eu já tinha lhe dito a resposta, racista em relação à polícia, como o senhor mesmo falou, pois os próprios policiais, em sua maioria, enfim, são pardos ou pretos, certo? Então, acho que é tudo uma grande, obviamente, falácia, mas é o que é repetido, o senhor sabe muito bem, sabe melhor do que ninguém. Sim. A questão do tirocínio, deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu não sei como é na América, eu estou com dúvida aqui, eu estou tentando trazer a memória. Mas eu não creio que nos Estados Unidos, via de regra, comumente, não tem abordagem, faz abordagem como tem no Brasil. Não é, lá é isso? Não. A legislação lá é diferente. Isso. E a pessoa, nos Estados Unidos, isso eu já sei, ela pode falar o que ela quiser para o policial. Até ofender se ela quiser. Porque o americano chega lá e fala, você é isso, você é aquilo. Não acontece nada. Agora, se ele encostar no policial ou ameaçar qualquer atitude, né, que possa dar a impressão de um ataque, esse cara pode, inclusive, ser morto. Acabou. Será que se a gente mudasse no Brasil essa regra de abordagem, não dá certo. o senhor acha que não dá certo aqui? Não dá certo, porque no Brasil o que é necessário é uma reforma de todo o sistema de segurança pública.
Tá. Como eu falei para você, o atual sistema de segurança pública é falido. Por que que ele é falido? Porque as polícias precisam ser reconstruídas. O policial, o ser humano policial, tem que ser um operador que tenha bons salários, que tenha horários de trabalho digno, que respeite a sua saúde física e a sua saúde psicológica. Nós precisamos que o sistema brasileiro de segurança pública tenha o ciclo completo de polícia. O que é o ciclo completo de polícia? O policial que está nas ruas se depara com um flagrante em delito, prende um criminoso, ele não precisa levar para outra polícia. Ele já é um policial. Ele apresenta esse policial diretamente no presídio, onde ele elabora toda a documentação, envia essa documentação para o Ministério Público, que rapidamente avalia e oferece a denúncia. Isso dá celeridade à resposta do Estado em relação à condenação. Então, quando nós falamos de reforma do sistema, é a reforma da polícia, a reforma do Ministério Público, a reforma do Poder Judiciário e do sistema de administração penitenciária. Até mesmo porque nós precisamos acabar com essa questão. O policial prende em flagrante, aquele preso vai ser julgado depois de 5, 6, 8 anos. O Poder Judiciário, de forma equivocada, como a gente testemunha hoje, um juiz, o policial prende uma pessoa em flagrante delito por tráfico de drogas com 800 quilos de cocaína. Amanhã o cara é absolvido. E o sistema penitenciário precisa ser totalmente reformulado. Até mesmo porque preso, ele precisa cumprir pena em regime integral, precisa acabar com o benefício. Preso tem que trabalhar dentro do sistema, porque ele tem que pagar a estadia dele, porque todo cidadão paga aluguel e paga a sua moradia, ele tem que pagar pelo que ele come e pelo teto que ele ocupa. E o cumprimento integral da pena. Então, essa é a reforma, né, de uma forma bem rápida, a reforma do sistema de segurança pública. Junto disso, e é preciso a reforma no Congresso Nacional, que aí é questão dos deputados federais e dos senadores, Sim, que não se mexem nesse sentido, de reformar Código Penal, reformar Código de Processo Penal e as leis de execuções penais. Mas então, deputado Meca, olha só. O senhor está me falando uma série de coisas que precisam ser mudadas. A gente não consegue mudar uma. Audiência de custódia ou a progressão do regime, saidinha. Olha quanto tempo demorou para a gente tentar corrigir um absurdo. E mesmo assim recorre e cai. E mesmo assim tiveram alternativas para que a coisa chegasse mais atrasada em questão à punição do criminoso. Então, o senhor veja, qual é a minha esperança? Eu estou falando como público de casa, sou o cara lá de casa. Qual que é a minha esperança da mudança disso aqui? Do cidadão de bem hoje, se você sair na rua e perguntar ao povo, a esperança é zero. Pois é. Eu, como sou um cristão e mantenho a fé em Deus, creio na minha missão, tanto como policial, como agora que eu estou deputado, porque eu não sou político, eu sou policial. Certo. Eu mantenho minha fé e trabalho no sentido de mudar esse cenário, que é muito difícil. Porque no Brasil, o problema do Brasil é o número de bandido por metro quadrado. Eu acho que o grande problema, sobretudo, não é só a quantidade de bandidos, mas os bandidos que estão em locais de poder, né? Como, por exemplo, dentro da própria política. O bandido, isso é uma coisa importante. O bandido, Felipe, ele é nocivo em qualquer lugar. Claro. Em qualquer lugar. Claro. Seja no poder, seja na rua, quando a sua esposa ou a sua mãe vai Sim. até o supermercado e morre porque a aliança não saiu do dedo. Sim. Então, o bandido, ele é nocivo para todo mundo. É por isso que a legislação ela tem que punir todos. Tem que punir todos. É que o bandido político, eu acho que ele ainda está numa categoria pior, porque ele tem uma responsabilidade muito grande. Tem um poder, né? Tem influência.
e ele naquela posição que deveria fazer o que não faz, esse cara deveria ser triplamente condenado e culpado e processado. Sabe o que eu costumo dizer na tribuna, em muitas falas que eu faço? A grande mídia, todos falam da letalidade policial. Ninguém fala da letalidade política. Exatamente. Quando um político é corrupto, quantas pessoas morrem na fila de um hospital porque ele desviou dinheiro da saúde? Quando um policial morre executado, como em São Paulo, são inúmeros policiais mortos pelos terroristas do crime organizado, porque a polícia não tem estrutura, porque um político bandido desviou o dinheiro da segurança pública. Ninguém fala na letalidade judicial quando um juiz libera e inocenta um traficante que estava com 800 quilos de cocaína. Qual que é o resultado, o efeito dessa ação, dessas autoridades? Agora todo mundo aponta o dedo para o policial. Sim. Né? Para essas autoridades, infelizmente, o que nós acompanhamos, que é o que tira a esperança de grande parte da população, é isso, a impunidade. Porque, é o que eu estou lhe dizendo, nada vai mudar se não for de cima para baixo, porque tem que partir da boa vontade política. São leis, tem que mudar o sistema. Porra, isso é muito abrangente, né? O sistema. Tá, aonde é que muda isso? O governo, os 3 poderes. Beleza. Só que você não vê nenhuma ação concreta em direção à mudança. Então, não tem. E quem sofre é o povo, quem está na ponta. É a gente que sofre. Seja o policial que está trabalhando ou o povo. É o policial e o povo, trabalhador e honesto, que sofre por causa dos bandidos e de uma criminalidade impune, que desde lá do alto ela é impune. Sim. Mas eu queria voltar nessa pergunta que eu fiquei curioso. Que foi só uma observação, que foi o que permitiu que o crime organizado avançasse tanto no Brasil, se internacionalizasse e hoje é considerado máfia. E é uma preocupação de inúmeros países da Europa, dos Estados Unidos, o crime organizado que está no Brasil. Pois é. Mas aí antes da gente seguir nessa questão do crime organizado, eu queria lhe perguntar, por que o senhor acha que você efetuar ali uma abordagem numa pessoa, nos Estados Unidos que é proibido, né, digamos assim, que não acontece lá igual eu estava tentando lembrar, e acho que é isso mesmo, pelo menos na maior parte dos estados lá não pode, por que o senhor acha que no Brasil isso não daria certo? Não dá certo. Porque isso é utilizado como discurso, certo? Sim. Vocês só abordam pobre, preto e sei lá, e gente vestida de tal forma. Por mais que faça toda a lógica do que o senhor falou, Sim. do tirocídio. Por que alguém deveria... Veja só, procura me entender. Por exemplo, eu não acho que, aleatoriamente, qualquer cidadão gostaria, né, ou deveria... E se devendo gostaria, não ia gostar, de ser abordado. Mesmo que inocente não tenha feito nada. Porque é um saco, porra. Quando o cara é inocente, chega o policial, levanta a mão, perdeu, levanta a mão. Aí, você não fez nada de errado. O cara vai levantar a mão. Só que dependendo da forma, do tom, da abordagem, sabe o que isso gera? Às vezes, é isso que eu quero lhe dizer. Estou batendo nesse ponto por causa disso. A opinião pública contrária à polícia. Porque parece que o Estado está dando para vocês... Eu já falei isso aqui em alguns programas, inclusive com o delegado Palumbo hoje. O que eu sinto é que o sistema, e eu estou colocando a imprensa junto, eles trabalham para colocar a população trabalhadora e honesta contra a polícia. E a polícia a agir de uma forma que ela não pode ser diferente. E que acaba confrontando e atiçando esse olhar negativo da própria população. Por exemplo, essa questão da abordagem. Por que abordaria um cara... Beleza. Porque ele olhou... Entendi o tirocínio, entendi. Sim. Mas não tem nenhuma ocorrência perto. Não tem nenhum chamado. Não teve nenhuma notícia, sei lá, de um crime naquela região, naquela semana. Por que eu abordaria para pedir documento de um cara? Qual que é a lógica disso? Porque ele pode estar levando junto com ele drogas, ele pode estar levando arma. Sim, mas aí qualquer um pode. Concorda comigo? Mas eu abordo
quem se comporta Não, eu entendi, de maneira senhor. Eu entendi. diferente. Eu entendi. Eu vou te responder. Vamos lá por partes. Primeiro, você comparar a cultura que tem nos Estados Unidos com a cultura que tem no Brasil, não há como comparar. Primeiro, você vai em Orlando, que é cheio de brasileiro lá. Sim. Em Orlando não existe roubo de celular. Sim. Em Orlando, você não tem aquele monte de moto. Lá não tem. Você não corre o risco de parar num cruzamento, uma moto parar do seu lado, meter o 38 na sua cara e tirar o seu celular. Lá não existe isso. Lá não tem. Sim. O policial, ele só para se for uma fiscalização de trânsito. Isso. Se você deixou de dar seta para entrar numa rua, fez uma conversão Farol queimado, proibida. sim. E lá nós temos vários policiais nossos que são de lá, que são policiais lá. Eu tive na formatura recente do Cabo Lemos, que trabalhou comigo na rota, é xerife lá em Orlando. Legal. E ele fala, e lá eles têm uma meta, por exemplo, ele falou, ó, eu faço por média de serviço há mais de 15 abordagens. No entanto, a abordagem é sempre amparada numa questão de regularidade de trânsito, mas ele faz a abordagem e faz a fiscalização. Você imagina aqui, Felipe, no Brasil, aqui quando você prende um criminoso em flagrante delito, praticando o roubo, você sabe o que ele fala para a vítima na frente do policial? Fala, ó, toma cuidado com o que você vai falar de mim, que eu daqui 3 dias tô na rua, eu volto aqui para te pegar. O ladrão fala isso para a vítima na frente do policial. Você imagina se você subtrair mais poder ainda da polícia, como a coisa vai ficar? Mas então, eu não quero subtrair. Veja só. Não, você já tá falando em subtrair. Não, é direcionar o poder. Não. Aí não é direcionar, é subtrair. Depende da visão. Se você subtrai o poder de fiscalização do policial, porque o ladrão, o que ele tem medo? O ladrão, ele tem medo da ação policial, ele tem medo do policial. Por que o bandido, quando ele vê uma viatura, a gente percebe e ele se comporta diferente de um cidadão de bem? Ele se comporta diferente, porque ele está indo para uma prática criminosa. E tudo que você fizer, tudo que o Estado promover, de forma que você encoraje esse cara a praticar o crime, a se sustentar através de roubo de celular, de roubo de veículo, de roubo de moto, de roubo de aliança, de roubo à residência, como teve aqui próximo, faz uma semana, domingo, 18 horas, 3 caras invadiram uma residência. A polícia militar chegou, estava a família toda amarrada no sofá, na sala, e os caras revirando a casa inteira. E o ladrão ainda olha para a vítima, a hora que está sendo preso, de forma ameaçadora, para que ele tome cuidado no depoimento dele, quando for falar da forma violenta como foram abordados. Ameaçando, porque ele sabe, como você falou, são inúmeras as ferramentas que... A audiência de custódia é uma delas. Então, mas vamos lá. Vamos para que criar a audiência de custódia? Certo. Por quê? Porque a esquerda, o comunismo, eles são a favor do esvaziamento dos presídios. Concordo, eu entendo isso que o senhor está falando. Eu concordo com o senhor, mas vamos lá de novo. Eu não estou falando de esvaziar o poder da polícia. Estou falando em direcioná-lo. Olha só. O bandido já é contra a polícia. Ponto. Bandido é contra a polícia. O que não entra na minha cabeça e não faz sentido para mim é um homem trabalhador e honesto ser contra a polícia. Agora, temos que olhar uma questão real. É uma questão social. Mas posso falar uma coisa para você? Fala. Eu não tenho esse sentimento. Eu trabalho na rua há mais... Vai fazer 40 anos. Eu converso com muita gente. Eu sou hoje o deputado estadual, sou o 5º deputado mais votado do estado de São Paulo. Sabe por quê? Porque eu sou policial. Eu sei. Essa questão, essa demonização, ela nasce da mídia, ela busca colocar isso na cabeça das pessoas, só que hoje a coisa não funciona bem assim. Você pode ver, você citou o Palumbo que teve aqui, é um cara respeitado, por quê? Porque é um policial. E assim acontece com muitos de nós, e a aceitação nossa pela sociedade é muito grande. Muito então, grande. Mas vem cá. E a mídia tem medo disso. O crime organizado tem medo disso. Porque sabe que nós conhecemos como as coisas acontecem
E nós somos um risco quando nós vamos para a política, porque nós enxergamos esses meandros de mudanças que são necessárias, que eles não querem. Então, mas isso que o senhor está falando, de novo, já está lá na frente. O que eu estou conversando é outra coisa. Olha só. Aquele policial que tomou um tiro no pescoço. Sim. Lá no Paraisópolis. Isso. Ele estava ali, se agarrando ali com um bandido. O cara estava com a arma o tempo todo ali, ele não percebeu. Ele provavelmente ficou receoso em atirar no cara, porque podia ser depois criminalizado. Eu tô falando do policial, ele tem que pagar o próprio advogado. É uma loucura isso aqui. Só que o que você viu? Você viu uma população protegendo o cara que covardemente atirou no policial. Outro vindo e roubando a arma do policial. E as pessoas filmando e ninguém socorrendo o policial. Se fosse nos Estados Unidos, foi de cultura, mas eu vou chegar lá. Calma lá que eu vou lhe dizer. Com certeza tinham ido pra cima daquele cara. Exatamente, não tenho dúvida. Agora, cultura, você corrige. Você educa. Por exemplo, no Brasil, o senhor lembra muito bem, fumar era normal em qualquer ambiente. Até que alguém chegou e falou, não, em ambiente fechado não pode. Quem desobedecer vai pagar. E deram multa. No começo, a galera não acreditou muito. Até o pessoal ser multado. No começo, a maioria chiou. Quem? Os que fumavam. Quem mais? Os donos dos estabelecimentos. Por quê? Porque eles pensaram, cara, vai diminuir a clientela. Os caras já não vão vir aqui. Tem que ter área externa. Só que como doía no bolso, beleza. E aí a gente começou a perceber que era uma delícia tu ir pro cinema e não ter ninguém fumando. Tu pegar um carro, não tem ninguém fumando. Um táxi, um restaurante, não tem ninguém fumando. Aí você falou, caramba. Só que analisa hoje. Você não precisa nem falar da regra. Ninguém mais fuma dentro desses lugares. Por quê? Eles nem lembram que tem multa. Porque nós, obviamente, já faz muito tempo, mas nós reeducamos, através da cultura, a nossa população. De algo que, porra, era comum. A minha questão é a seguinte. A polícia tem que ser valorizada ao extremo. Só que a opinião pública precisa estar de fato com a polícia. Quando eu falo opinião pública, eu não estou falando da galera com bom senso. Deputado, desculpa. Faz um comentário nesse microfone, dá uma olhada nos comentários, às vezes, dos vídeos. A pessoa vê 30 segundos, ela não consegue ver o vídeo inteiro. A pessoa... ela não consegue fazer interpretação do que está sendo falado. Ela não sabe a diferença se você está contando uma piada, sendo irônico, debochado, se você está falando a verdade. As pessoas perderam uma capacidade. Analfabetismo total. E aí, qual que é o grande problema? Analfabetismo funcional. Agora, qual que é o grande problema? Eu preciso trazer opinião pública em favor da polícia. Aí que eu disse para o senhor, direciona a força. Por quê? Beleza, qual que é a desculpa que essa galera dá? Às vezes a gente está dando munição para eles falarem e continuarem com o discurso, que não precisava ter. Ah não, o policial pode abordar quem ele achar que tem que abordar na rua. Precisaria mesmo? Precisa, discernimento do próprio policial. Não, isso é a cultura da polícia. Eu sei, eu entendi o senhor, é cultura já da polícia. Eu estou falando de reformar. Por exemplo, por que tem que abordar todo mundo? Em tese, se nos Estados Unidos, que é uma população... Não tem que abordar todo mundo. Não tem que abordar todo mundo. Não é questão de abordar. O policial aborda quem ele suspeita. Eu sei. Felipe, é uma ingenuidade achar que você vai resolver o problema ou minimizar o problema da violência criminal subtraindo o poder da polícia. Então me deixa terminar. Deixa eu ir até o final para você entender. Senão o argumento não se completa, o senhor vai continuar achando que eu estou pensando dessa forma. Não é isso que eu estou pensando. Eu estou falando o seguinte, que toda vez que você aborda alguém e aquele cara não fez nada e não tem nada, você errou o tirocínio, você achou, olhou tal, o cara, pá, vou abordar. É uma pessoa que vai chegar dentro de casa, vai estar xingando a polícia e aquela família já... Calma. Não, calma não. Eu vou te falar... Eu não consigo contar e eu pego meu celular, eu tenho mais de 100, 200, 300 amigos que eu fiz durante uma abordagem. Mas aí o senhor está falando do senhor. A gente tem que olhar a corporação inteira. Eu tenho o rapaz que trabalha aqui comigo, ele é aqui de Pirituba. Ele é filho de policial. Ele fala para mim, cara, vai lá, tu vai ver o tipo de abordagem que é.
Aí eu vou dizer que ele tá errado? Ele tá lá, ele vive lá. Filho de policial. Agora, eu entendo o policial que numa comunidade é energético na abordagem. É claro que ele vai ser. Eu defendo isso. Por quê? Pode tomar tiro nas costas, porra. Em qualquer lugar você pode tomar Não tiro necessariamente. nas costas. A probabilidade é muito menor de você, na Faria Lima, abordando um cara de terno, tomar um tiro pelas costas. Porra. A probabilidade não é menor? Equívoco de avaliação. Você sabe onde o ladrão vai roubar? Ladrão não vai roubar na favela. Não. Ladrão vai roubar na Faria Lima. Calma aí. Mas qual que é a chance de você estar abordando alguém na Faria Lima e tu tomar um tiro na cabeça porque tem um cara em cima do telhado ali pra te pegar de toca? Não vai ter, pô. Então você vai fazer uma abordagem, como tem que ser feita, de maneira correta, só que você tem um pouco mais de tranquilidade naquilo. Outra coisa é você estar numa vila, num beco, que você não sabe o que pode vir nas tuas costas. Eu até conversei isso com o Palumbo. Eu entendo o policial porque é como se ele tivesse assim, cara, aqui eu tô numa zona de guerra. Eu entendo o policial. Em qualquer que seja o terreno. Eu entendo o policial. A questão não é essa. A questão é a seguinte, eu volto e repito. Quando eu falo da abordagem policial, é porque tem abordagens e abordagens. Eu não posso usar o senhor como régua. Eu tenho que olhar o seguinte, está todo mundo mentindo? Então, quer dizer, vamos pensar comigo. Está todo mundo mentindo? Não pode ser. Talvez, é isso que eu estou querendo dizer, talvez, se a força fosse redirecionada, dou um exemplo. O senhor está ali no embate com um criminoso, ele ali aponta, atira uma arma, está com a arma na mão, o senhor tem direito de matar ele. Tem direito de matar ele, para não dizer dever. Direito. A legislação diz, é legítima defesa. Não necessariamente. Hoje em dia... Não, está escrito no Código de Processo Penal. Então por que tantos policiais sofrem e são processados, criminalizados, por de repente matar um cara que estava com uma arma na mão, mas não ia matar ninguém, ele estava com uma arma... a mão para baixo. Ele não levantou a arma para ninguém. O senhor sabe que isso acontece. Pela interpretação equivocada do judiciário, que eu acabei de te falar. Por isso eu estou falando, eu estou dizendo mudar a estratégia do uso da força. Veja, um cara tocou num policial, agarrou um policial. Igual eu vi um vídeo recente do Telhada. Porra, o policial tava com a moto entrando numa rua, tava rolando pancadão, tá ligado? A galera lá. Os caras derrubaram o policial da moto, meu irmão. Deram uma porrada pra cacete, massacraram o policial ali. Mas que porra de sociedade é essa? Aquele policial tinha o direito e o dever de sacar e me matar 3, 4, meu velho. Foda-se eles. Mas o meu ponto com o senhor é o seguinte, ó. Eu tenho certeza que a população aplaudiria. Mas por que a população não aplaude? Aplaude. Calma. A população aplaude sim. Vou lhe explicar, calma. Nós vivemos numa bolha. Isso precisa ser dito. Deputado, é uma bolha. Muitos aplaudem. Não são todos, não. Muitos aplaudem. Porque muitos também já foram contaminados e convencidos de que a polícia, a maioria, é fruta podre. O que é uma grande mentira. Mas a mídia mentira. É óbvio que é mentira. Mas a mídia impregnou na cabeça das pessoas isso. Como é que eu mudo essa imagem? Eu acho que o que vale começar a se pensar é como eu mudo essa imagem. Eu não tô falando para o policial virar um docinho de coco, um sonho da padaria. Não é isso. Eu tô falando se você policial... virar um docinho de coco, irmão, você já tá sendo massacrado, executado. Exatamente. Imagina se fizerem isso, então. Mas é por isso que eu estou lhe dizendo. Talvez seja a maneira de direcionar a letalidade à força, sempre que necessário, e acabou. Agora, por exemplo, por que eu falei da abordagem? Eu repito, desculpa, ninguém honesto, isso é minha opinião, ninguém honesto deveria ser abordado. Foda-se, mas tá suspeito. Ô Felipe, mas você, eu não fiz nada. Você fala pra mim, meu irmão, como que você descobre que a pessoa não tá fazendo nada e é honesta? Eu explico pro Você senhor. Instala uma bola de cristal na viatura pra isso? Eu explico agora pro senhor. Por exemplo, nós estamos todos aqui dentro, certo? Estamos todos aqui dentro. Beleza. Seria lícito, é possível, qualquer policial na ativa entrar aqui dentro e falar, vamos abordar vocês. Não. Uai. Aqui dentro, não. Não, calma. Tudo bem, vamos pensar que a gente estivesse na rua, andando junto. Sim. Enfim,
pessoas normais, Sim. certo? Trabalhadoras, honestas, nada aparente, mas pode fazer, porra, pode fazer. Pode. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. E pra você é um incômodo isso? Pra mim seria. Não, pra mim não. Eu vou lhe dizer por que pra Eu mim prefiro é ser abordado por um policial a ser abordado por um bandido. Não, mas peraí. Isso, sabe qual é o grande problema, deputado Meca? Eu sempre falo isso, a radicalização dos discursos. Nem 8, nem 80. Eu não tô nem do lado nem do outro. Eu não quero ser abordado por bandido. Pra mim, eles têm que morrer e foda-se eles. Preso, perpétua, eu quero que se foda bandido. E não é essa a questão pra mim. Eu tô falando de como eu consigo humanizar a visão da sociedade para com o policial, porque não tá dando certo esse jogo. Não, e não é deixando de fazer abordagem que você acha que a gente faz isso. Eu vou lhe dizer uma coisa importante. Eu vou repetir. Nenhum cidadão honesto merece ser abordado, nem deveria ser abordado. Porque ninguém pode ser pré-condenado ou pré-julgado. Não. Aí Claro. é que tá. Você tá avaliando. A nossa sociedade dá esse poder. E eu acho que é isso que queima o policial. Você, se fosse negativo. se a gente tivesse a mesma cultura americana desde o começo, eu garanto pro senhor que a gente não estaria vivendo, porque a mídia não teria o que falar da polícia. Você classifica a abordagem policial como um estorvo. E não é um estorvo. A abordagem policial é para te ajudar. É para proteger você. É para que você tenha alguém na rua, para que o Estado esteja presente na rua, para impedir que alguém que esteja com uma arma na cinta, pronto para praticar um roubo ou um latrocínio, tire a vida de alguém. Deixe um trabalhador paraplégico, vegetativo, na cama, por conta de uma carteira. Essa justificativa. Esse é o objetivo e essa é a justificativa que eu vou falar para você. O povo aceita, a grande maioria. Então eu vou lhe dizer diferente. Olha só, o senhor está dizendo, é aquilo que eu lhe falei. Para mim são extremos. Eu entendo a abordagem, não concordo com ela porque, como eu lhe disse, eu estou dando o exemplo de um país maior que o nosso, com uma população carcerária maior que a nossa e que não faz abordagem. Só que tem o quê? Se você analisar, lá você tem muito mais ordem e decência do que aqui. Então, eu vou lhe dizer diferente. Por conta da educação. Não, tudo bem. Que o país aí tem. Eu dei o exemplo do fumo. Por conta da infraestrutura Mas que o aí- país tem. aí- Por conta do respeito que o povo tem mas pelo aí é policial. educação. Mas é educação. Isso eu posso ensinar. Agora, eu não consigo ensinar se eu não tenho a contrapartida daquilo que eu vejo no meu dia a dia. Quer ver eu dar um exemplo, senhor? Eu sou casado. Eu chego na minha casa, porra, tô aqui trabalhando, ó, na academia Ironberg, maior academia da América Latina. 3.000 pessoas por dia treinam nesse lugar. 7.500 matriculados. Só gente bonita. Beleza? Beleza, eu tô aqui trabalhando hoje desde as 8 da manhã e vou terminar hoje provavelmente meia-noite, 1h da manhã. Aí eu chego na minha casa. Cara, só trabalhei. Aí chega a minha mulher e fala: É fácil chegar essa hora, né? Devia estar lá com as outras na academia, trocando ideia com aquelas vagabundas. Eu não fiz nada de errado. Fiz nada de errado. Eu chego pra mulher e falo: Pô, por que você tá falando isso, cara? Tava trabalhando até agora, no final. Não, eu tenho certeza. Deixa eu ver tuas mensagens. Deixa eu olhar teu telefone. Beleza, olha aqui. Aí ela vai olhar, trabalhou e tal, desculpa e tal, tá tudo bem. Passa uma semana, ela faz a mesma coisa. O senhor acha que eu ia continuar casado com a minha mulher? Eu tô com a minha desde que ela tem 13 anos de idade. Ela faz esse tipo de coisa contigo? Não. Pois é disso que eu tô falando. Porque Sabe há por quê? respeito mútuo. É o que disso- acontece na polícia. Pô, mas é a polícia isso, respeita doutor. o cidadão. Não, você tá falando que a polícia não respeita o cidadão. E eu sou contrário à sua forma de pensar. A polícia. Peraí, porque só. A polícia respeita, mas nem todo policial. Mas tem exceção em todos os lugares. Não é só exceção, não, calma. Não Em é só todos exceção. os lugares tem Mas então, a sua doutor, exceção. aí que eu vou lhe dizer. Se a gente não consegue aceitar, eu vou lhe dizer bem sinceramente isso aqui que eu vou lhe dizer agora. Porque quem vê esse programa aqui sabe o quanto eu apoio e defendo. Eu debati com um cara de esquerda aqui que falou uma bobagem aqui no programa. Eu fui no meio dele, mesmo sendo apresentador do programa, porque ele foi falar mal de policial, beleza? Então, você está diante de alguém que acredita e honra o policial e a polícia, tudo bem? Só que tem um detalhe, se eu não conseguir entender uma crítica social, fudeu. Porque o que eu estou lhe dizendo não é um absurdo. O que eu estou lhe dizendo é a realidade, às vezes, de muitas pessoas. Eu dei o exemplo, por exemplo, do Thiago, que mora em Pirituba e trabalha aqui. Ele deu esse exemplo e falou: eu já vi várias. Meu pai era policial. E aí tá a grande questão. Eu não posso ir contra fatos. A grama tá ali, é verde. Eu vou dizer que ela é o quê? Cor de rosa? Não, é verde. Vai agradar gregos e troianos? Não vai.
mas é verde. Agora, o que eu posso fazer com essa grama verde? A minha questão é que quando eu dou um poder de subjetividade a uma pessoa, posso lhe dizer? Fudeu. Uma mulher, por exemplo, a lei que defende as mulheres. Eu sou a favor da lei para defender mulher. Você é maluco? Imagina um cara que dá 60 socos numa mulher no elevador. Esse cara tem que apodrecer na cadeia. Mas a lei tá mal feita. Aí tem muita mulher se aproveitando dessa lei que tá mal feita pra botar na cadeia cara inocente, pra ganhar dinheiro de ex-marido. Beleza? Beleza. É a lei que tá errada? A lei tá errada. Só que você tem gente ruim usando da lei errada pra ferrar cara bom. Como é que eu corrijo essa coisa? Falando mal de mulher ou falando mal de homem? Corrigindo a lei. Olha só. Ô Felipe, eu te falei, a primeira coisa que eu te falei aqui foi sobre a reforma do sistema de segurança pública, certo, e reforma da legislação. Quando nós tivermos aqui no Brasil um ambiente como existe nos Estados Unidos, aí o policial pode começar a trabalhar dessa maneira. Hoje, se você tomar essa iniciativa, você estará condenando o policial e sentenciando esse policial à morte em um número maior do que já acontece hoje. Em todas as trocas de informações, de estudos que há entre as polícias daqui, dos Estados Unidos, da Europa, quando eles tomam conhecimento do número de policiais que são mortos aqui, eles chegam a não acreditar. Eles falam, vocês estão numa situação pior que a guerra. É pior que guerra aqui, eu porque sei. Nem o exército norte-americano perde tanto soldado como vocês estão perdendo aqui. Então, Mas não você há, tá vendo o que você tá falando? Então não há de se falar em alteração de comportamento do policial num ambiente onde ele é caçado. Mas é que o senhor tá vendo? Se você fizer isso, você potencializa a agressividade do criminoso contra o policial. Porque esse conceito e essa forma de pensar que fez do Brasil um ambiente fértil para o crescimento do crime organizado. É o ambiente que o Brasil proporcionou de legislação fraca, de enfraquecimento das polícias, de demonização do policial, que construiu esse ambiente favorável para o crime. O ladrão sabe que ele vai roubar e que não acontecerá nada com ele. Mas isso é outra coisa. Não é outra coisa. Não é outra coisa. É a mesma coisa. O cumprimento da lei em relação à pena do ladrão. Nós estamos falando da mesma coisa. Só, o argumento que o senhor trouxe. Eu tô acostumado a debater com as pessoas aqui de direita, de esquerda. Não, isso é mais natural. E olha só, é bem interessante. Eu vou lhe dizer o que eu achei bem interessante que o senhor falou. Nenhum país no mundo e tal fala para os americanos como morre policial no Brasil, certo? Certo. Eu já falei isso aqui também. Qual foi a resposta que o cara me deu? Mas também é a polícia que mais mata no mundo. Aí eu falo assim, porra, mas é porque tem muito criminoso para matar mesmo. Ele tem que matar, vai fazer o quê? Não, mas morre muita gente inocente também. O que eu quero dizer, sargento, é o seguinte. Sargento não, perdão. Deputado Meca, é o seguinte. A gente só vai conseguir começar a mudar esse lugar aqui quando a gente tirar um pouco a paixão do discurso e tentar enxergar fatos e realidade. É só assim que vai mudar. Eu sou a favor da polícia. Eu acho que vocês tinham que ter total direito. A quê? A fazer o que quiser com quem lhe ameaçasse. Ou quem estivesse praticando delito e ameaçasse. Caso contrário, é pegar e levar preso. Ponto. Eu sou a favor. O cara tem 15 anos, 15 anos. 20 anos, 20 anos. É perpétua? Perpétua, que no Brasil não tem, né? Mas, enfim, 40 anos, 40 anos. Foda-se. Sem progressão de regime, sem saidinha, sem benefício, trabalhar na cadeia. Essa reforma toda, eu sou mais do que a favor. Mais. Eu até sou contra a pena de morte. Porque, pra mim, a melhor pena que existe não é a morte pra aquela pessoa. Ela trabalhar até o último dia da vida dela. Simples assim. O trabalho é a redenção do homem. Desde o Éden, essa é a nossa verdade. Do suor do nosso trabalho, a gente vai comer. Felipe, tornou-se algo normal. Principalmente a esquerda, ela, quando se depara com o nosso discurso, principalmente quando se trata de segurança pública, o meu discurso não é apaixonado, o meu discurso é verdadeiro. Eu estou falando de algo
que acontece nas ruas, estou falando da verdade das ruas e do que eu constato nas ruas e de todo o processo que eu vivi ao longo dos meus... Hoje eu tenho 57 anos de idade, entrei na PM com 18. Todo esse processo de desconstrução das polícias. Então, quando a gente traz essa verdade, existe essa questão de classificar como discurso. Não é discurso apaixonado, é o discurso verdadeiro de quem conhece a realidade das ruas. Porque no Brasil, hoje, quando se fala de segurança, criou-se o hábito de todo mundo entende de segurança pública. Uma coisa é você sugerir, é você opinar, todos têm direito. Mas esses profissionais de segurança pública e essas sugestões, elas têm que ser amparadas em dados reais, em situações verdadeiras. Porque o povo, quando demonstra insatisfação em relação à política e inúmeras outras coisas em relação ao governo, é porque nada nesse país se tem solução. E o que eu faço aqui, o que eu busco trazer para você nesse debate, é o que é necessário para a solução ou minimização do problema da violência criminal. Concordo, isso aí estamos juntos. Até aqui nós estamos juntos. Mas a minha pergunta é como eu melhoro a opinião pública em relação à polícia? Ou uma outra pergunta, qual crítica o senhor faz à polícia? O que deveria mudar na polícia? Na polícia, o que poderia mudar? Como que eu vou criticar? A polícia precisa mudar tudo. O policial nós somos os policiais mais mal pagos do planeta. Perfeito. O policial trabalha, o turno de serviço de um policial, minimamente são 16 horas. Certo. Para que no outro dia ele acorde e vá complementar a renda, fazendo bico. Que nem pode, e é uma maneira de, inclusive, o sistema manipular o policial. Ele tem que fazer. Eu sei que ele tem que fazer. Senão ele não sustenta a família. Mas é uma maneira que o sistema marginaliza vocês para manipular vocês depois. Eu sei. O policial, ele prende um bandido, ele prende um criminoso. Quando chega diante de um juiz, muitos são até esculachados por um juiz porque acha que a abordagem... Você sabe como o juiz justificou o traficante que estava com 800 quilos de cocaína? Você não podia ter feito a abordagem. Sim. Porque como que você aborda uma pessoa que está sozinha dentro de um carro? Qual é a justificativa da sua abordagem? O policial, o Código de Processo Penal me permite abordar uma pessoa que visualizou a polícia e teve um comportamento estranho que me chamou a atenção. Isso. Eu abordei, ele estava levando no porta-mala 800 quilos de cocaína. Sabe o que o juiz falou? Não, você não pode abordar essa pessoa. Perfeito. Então, era para deixar. Então, não aborda. Deixa o cara vender os 800 quilos de cocaína. Nós vamos chegar lá. Desconstrói uma família. Então, hoje, se eu fizer qualquer crítica que seja a um policial, a não ser medidas que a gente adote para melhorar as condições dele, como eu estou fazendo. Eu sou deputado estadual. Certo. Hoje, eu tenho a Lei 18.025 aqui no estado de São Paulo, que construiu o programa Moradia Segura, que dá uma carta de crédito a um policial para ele comprar a casa própria dele no local onde ele escolher, ele e a família dele, para ele pagar essa carta de crédito em até 30 anos com 0% de juros, subsidiado pelo governo. Esse é o meu trabalho. Certo, muito bom isso. Eu não posso, eu não posso. Muito boa, inclusive, viu? E vou falar para você, se você levantar qual foi o último deputado que aprovou qualquer legislação nesse sentido em benefício do policial nos últimos 100 anos, sim, você não vai encontrar. Então, hoje a minha missão é construir políticas públicas no sentido de dar suporte aos nossos irmãos patrulheiros. Críticas
Eu não tenho nenhuma, porque esse pessoal, sabe o que está acontecendo com eles, Felipe? Eles estão morrendo de fadiga física e psicológica por essa gama de serviço que eu acabei de expor para você. Tá bem, então vamos de novo. Hoje na polícia, o número de separação conjugal é enorme. O número de suicídio na polícia é enorme. Aí fala pra mim, como que eu vou criticar esses policiais? Eu critico o sistema que eu já falei pra você que é falido, que nós precisamos reconstruir. Vou lhe dizer. Espero que o senhor nem fique chateado. Não, pelo amor de Deus. Vou lhe dizer, meu papel aqui é sempre fazer contraponto. Eu posso concordar totalmente com o senhor, mas eu sempre vou fazer o papel do cara que tá lá em casa ouvindo e de repente pensando, porra, isso poderia ser dito. É sempre perguntar. Sim. Mas eu vou lhe dizer, ninguém obrigou ninguém a ser policial. Veja, o salário não é baixo? Quando o cara vai prestar lá o concurso para virar policial, ele já não sabe quanto é o salário? Vai trabalhar no McDonald's, porra. Vai trabalhar em 2 empregos, ele tem que fazer bico para poder se sustentar. E porque eu fui voluntário e tenho espírito vocacionado, eu sou obrigado. Não, mas então eu sou obrigado a passar por injustiças. Vou lhe dizer, e não falar nada. É absurdo isso que você está falando, irmão. Não é. Eu vou lhe dizer. Deixa eu completar que eu vou lhe dizer. Eu fui missionário 17 anos da minha vida. 17 anos. Eu vivi 17 anos na Rússia. Cuidei de orfanato, hospital, 3 igrejas eu montei lá, trabalhos missionários. Atendi milhares de pessoas lá. Tu sabe que eu voltei depois de 17 anos com a minha mulher e meu filho? 50 mil reais de dívida e 9 malas de 23 quilos. Nunca me queixei disso e nem nunca vou me queixar, porque eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Eu faço isso até hoje. É disso que eu tô falando. Eu faço isso até hoje. Eu tenho uma lei. Só que eu não posso usar. Calma, deixa eu concluir. Só que eu não posso me apegar a dizer, isso é um fato. Policial ganha pouco. Ah, mas eu não posso criticar o policial porque ele ganha pouco. Como não? Primeiro que ninguém pediu pra ninguém ser. Ninguém pediu pra eu ser missionário. Então, eu não falei pra você que eu não vou criticar o policial porque ganha pouco. Não. Eu não critico o policial porque o policial ele vive num ambiente de extrema fadiga física, psicológica, mas aí, pelo doutor, sistema que ele é submetido. Aí você falar pra mim que esse cara não tem o direito de reclamar, de ter representantes como eu, tem direito, que coloca, tem que ter, que coloca a verdade da vida dele e defendê-lo. E eu falo aqui, repito pra você, todos nós cidadãos de bem, não devemos criticar os nossos policiais, devemos enaltecê-los e cobrar para que eles tenham melhores condições para nos defender, porque eles estão morrendo. Eles estão morrendo, entregando a própria vida para tomar conta da minha família, da sua família, do cidadão de bem na rua. Beleza. Para combater um bandido tudo bem, que não é punido, que é afagado pelo governo. Mas aí é que tá, deputado. Não tem como discordar do seu discurso. Não dá para discordar. Mas a questão não é essa. De novo, eu tô falando de paixões aqui. Eu sou médico, tá? Eu não tenho plano de saúde. Eu não tenho dinheiro para pagar plano de saúde. Eu vou no PS, vou na UPA. O senhor sabe quantas vezes eu já entrei na UPA e quis quebrar toda aquela merda? Eu sou médico. Por quê? Porque médico vagabundo que tá lá no luminoso, 2 pediatras trabalhando, fica um dormindo enquanto outro trabalha. E foda-se o pobre que fica lá sentado. É um assassino, cara. Porra! Então eu posso dizer contra o médico? Claro que eu posso criticar todo mundo. Até o policial que ganha pouco e que tá se colocando lá em zona de morte. Claro que posso. Você pode, não falei que você não pode. Eu tô falando que eu não posso fazer isso. Mas a porque eu conheço a realidade dele. Vou lhe dizer, a crítica, doutor, a crítica não é destrutiva. É algo assim, qual é o erro da polícia? Eu quero construir. Eu cheguei pra uma feminista aqui e fiz a mesma coisa. Fale, levante a sua voz. Você é uma mulher super engajada, todo mundo te segue. Fala pras mulheres que estão usando a lei Maria da Penha de maneira equivocada, que elas estão erradas, que não devem fazer isso, porque não representam as mulheres. Sabe o que ela teve a pachorra de me dizer? Não vou criticar a mulher. Ah, foda-se esse tipo de gente. Isso é hipocrisia, porra. Eu quero melhorar, eu quero o melhor pro policial. Eu queria o policial ganhando 10 vezes mais. Não é hipocrisia, isso é justiça. Não. Isso é justiça. Quando você sonega. Você sonega, pera um pouquinho. Quando você sonega, igual aquela mulher fez, de dizer algo que pode tocar as pessoas, mas ela abre mão. Ah, porque é mulher. Eu não vou brigar com mulher. Falei, tá bom, é uma decisão sua, mas vem cá. Isso é hipocrisia. Veja, pra mim o policial tinha que ganhar 10 vezes mais. Eu atendia de graça, só pra você me conhecer um pouco mais.
Atendia de graça, não era nem atender. Eu ia lá visitar eles e acabava trocando ideia com todo mundo. Pessoal do COI aqui de São Paulo. Major Possato, porra, me abençoa, um amigo. Trabalhamos junto. Pois é, eu tenho um troféu que eles me deram lá na minha casa. Então você não está falando com uma pessoa que tem qualquer sentimento contrário à polícia. Eu sou a favor da polícia. A minha crítica que eu estou tentando montar na minha cabeça é que quando eu ouço todo mundo falar, tem uma ponta nesse jogo todo que não fecha. Uma ponta. Eu por enquanto. Qual é essa ponta? É essa que eu acabei de lhe dizer o tempo todo da porra da abordagem. Tudo que o senhor trouxer de argumento, mas vai morrer mais policial, porque o bandido vai atacar lá. Claro, temos que corrigir isso. O bandido tem que ficar preso todo o tempo, não pode ter saidinha, não pode ter audiência de custódia, não pode ter progressão de regime, o policial tem que ser respeitado, etc. Eu vou estar a favor, é óbvio. Mas tem uma ponta que não fecha. É essa aqui, que é o quê? A população mais humilde se sente oprimida. Só que ela se sente oprimida por todo mundo. O bandido oprime eles. O Estado que rouba o dinheiro da educação e da saúde e inclusive da segurança pública oprime eles. Só que eles também se sentem oprimidos porque não deveriam. E aqui eu tô tentando construir algo. Quando eu dei o exemplo dos Estados Unidos, eu sei que os Estados Unidos está 1000 anos à nossa frente. Mas é uma abordagem, é uma questão de um olhar. Olha o seguinte, bandido, cidadão de bem, nós não vamos sair abordando todo mundo agora. Ah, tem um caso de roubo aqui. Aí é outra questão. Ó, teve roubo na rua. Fomos acionados. Aí sim. Pô, vou te abordar. Isso até nos Estados Unidos vai rolar. Eu tô falando de você estar simplesmente andando, viu alguém e parou. Veja, o meu ponto é que é isso que é utilizado contra vocês. Isso é utilizado contra vocês. Mas, ô Felipe, é o que eu tô te falando, meu irmão. Não é esse o sentimento que nós temos. Muitas e muitas das abordagens que eu fiz, que esses veteranos que estão aqui comigo fizeram, nós fizemos um amigo. Eu tenho muitos amigos, até hoje, que eu recebo mensagem de pessoas que moram dentro do Paraisópolis, porque eu trabalhei naquela área. O Palumbo fala a mesma coisa, tomava café na casa do pessoal. O que eu tô dizendo para você é que hoje, o sistema que nós vivemos, primeiro, houve uma demonização em relação aos policiais. Nós não temos esse sentimento. Mas qual o argumento que foi utilizado? Você está colocando a sua opinião, que é válida. Não, mas qual porque o argumento? Você não gosta de ser abordado pela polícia. Eu nunca fui. Olha, para o senhor ter uma ideia, eu nunca fui. Você veja, sabe por que eu nunca fui? Eu nunca fui. Eu tinha um belo de um pai, eu sempre ouvi e sempre me portei. Eu sempre respeitei a polícia. Eu não estou dizendo de uma coisa que... eu não gostaria que alguém me parasse só porque, de repente, eu estou andando e eu olhei para a polícia ali passando e quis baixar a cabeça. Eu não sei. Eu não quero que, de repente, alguém venha e, na minha intimidade, eu não fiz nada. Mas veja, qual é o argumento? O senhor falou assim, ó, a opinião pública mudou, fizeram a cabeça contra o policial. Qual foi o argumento utilizado? Faz esse exercício. É esse, pô. Não, Felipe, o que eu falei pra você é que a opinião pública, ela sempre, a grande maioria foi a favor da polícia. Grandes emissoras, como Rede Globo e outras, que construíram essa imagem do policial. Como eles construíram? Qual foi a ação que eles... Como é que eles construíram essa imagem do policial? Eu falo pra você porque aconteceu comigo. Pode dizer, então. Vamos lá. Ocorrência minha, onde eu atuei em legítima defesa. Teve matéria em jornal da Rede Globo me acusando de execução. E vou falar pra você, viu, irmão? E vou falar pra você, irmão. Quando você vê uma notícia mentirosa, a seu respeito, rapaz, você não sabe o quanto isso incomoda. Imagina teu filho vendo, tua mulher vendo, teus pais, porra. Isso é absurdo. Isso sempre foi um comportamento natural de grandes emissoras. Para você ter uma ideia, teve um evento em que eu fui condecorado. Fizeram uma matéria negativa dizendo que à época eu era capitão
da Rota, que eu, capitão Dimas Meca Sampaio da Rota, que tem não sei quantos homicídios, está sendo condecorado. Eu recebi a medalha, a maior condecoração da cidade de São Paulo. Eles fizeram uma matéria me criticando. Perfeito. Então isso é a construção, é a demonização da imagem de uma categoria de profissionais. Que eu falo para você, eu nas ruas sou cumprimentado pelas pessoas, nos locais onde eu vou, onde me identificam. E repito, e digo a você, Felipe, tenho muitos e muitos amigos que eu fiz durante uma abordagem. É natural, tem gente que não gosta de ser abordado. É por isso que o policial tem que tratar com educação, saber explicar e mostrar para a pessoa a motivação do nosso trabalho. É que eu acho, deputado, que é muito poder dado para o Estado. É igual liberdade de expressão. Tem que ter e acabou. Agora a gente vai dando poder para o Estado cercear a gente. A abordagem é isso. A abordagem é deu na cabeça de alguém, vamos lá ver o que está acontecendo, sem nenhuma ocorrência, sem nada em volta. É um poder que o Estado não tem que ter sobre a população. A gente toda hora fala menos Estado, mas nessa hora quer dar todo o poder para o Estado, como eu acho que a gente poderia ter porte de arma. Isso aí é a minha visão. Sim. Agora, a questão toda é a seguinte: por quê? Beleza. Como é que a opinião pública, de maneira geral, foi contaminada por essas redes? A letalidade da polícia, que eles ficam batendo nessa tecla. Sim. E... Que é outra afirmativa equivocada. Então, preconceito. É isso que vão dizer da polícia. A primeira pergunta que eu lhe fiz no programa, por que perdeu o respeito ou se a polícia é racista? Por que eu fiz essas perguntas? Porque é de propósito. Sabe por quê? Porque é o que essa imprensa nojenta, ela usa contra vocês, policiais. E não deveriam fazer isso. Porque ninguém fala dos números de guerra. Entendeu? Não, mas fala. quando a polícia mata um cara na favela que estava com guarda-chuva e disse que era um fuzil, aí pronto. E a nomenclatura correta não é letalidade policial, é letalidade criminal. Certo. Porque toda vez que você troca tiro com um criminoso, Sim. foi por uma iniciativa dele, não sua. Mas você vê que interessante, não precisava ser iniciativa dele, podia ser sua. Se ele tá com uma arma na mão, na cintura, pode ser sua. Não, mas pode ser minha. Eu sei. E a lei já diz isso. É uma merda que A lei já o senhor diz sabe isso. que a lei hoje no Brasil é relativa. Vai lá dar um tiro que o policial é que vai preso. A questão toda é que eu tô dizendo pro senhor é o seguinte: o senhor é um deputado federal, uma autoridade estadual, perdão. Federal logo, se Deus quiser. Porque precisamos de homens como o senhor lá. Mas o senhor é uma voz. Eu estou tentando construir com o senhor uma ponte para lhe mostrar algo que é pouco abordado. Porque é fácil a gente sentar numa mesa, tudo que o senhor me apontar, não dá para eu discordar do senhor. Polícia morre, policial ganha pouco, policial tá ferrado, policial tá se matando, policial tá se divorciando. Porra, é verdade, tem que fazer bico, que não deve... Não, é contra a lei. Olha que loucura. É uma loucura. Eu falo isso, o sistema joga o policial na marginalidade, no bico. Por quê? Porque é uma maneira de, se ele fizer alguma coisa, ser usado contra ele, porra. É manipulação, vocês estão ferrados. E a gente trabalha forte em cima disso. Pois é, só que a gente tem que ser também coerente. Tá, beleza, ninguém nasce... É exigido dessa pessoa que ela seja policial. Ela pode nascer querendo ser policial, ter o talento para ser policial, como os meus amigos lá do COI, no COI aqui, o senhor tem, mas as condições estão postas. Todo mundo sempre soube disso. É uma merda. Uma merda. Tem que mudar? Estou totalmente de acordo. O ponto é, a inflexão que eu estou lhe fazendo, eu estou pegando os argumentos da nojerada que é utilizada por esse bando, trazendo para cá pra gente olhar e falar assim, tá, como é que a gente consegue corrigir isso? Como é que dá pra gente mudar? Porque se vocês conseguirem mudar essa opinião aqui, acabou. Acabou. O problema é, policial ter preconceito. Tira isso do subconsciente, do inconsciente dessa galera aqui. Não tira. Não tira. Deputado, não tira. Alguma coisa tem que ser feita para arrancar. Quem vai tirar isso da consciência deles, Felipe, não é a polícia. É o ambiente que ele vive. Ele vive num ambiente contaminado por pessoas que constroem. Porque você citou
o caso do policial dentro do Paraisópolis, numa luta corporal, pra cacete aquela ninguém cena, velho. o ajudou, ninguém o socorreu e subtraíram a arma dele. Primeiro, que o ladrão que subtraiu a arma dele foi preso, já no solto. outro dia Já foi solto. colocado na rua. Isso. E você sabe por que fizeram aquilo? Porque aquela é a cultura que foi construída naquele ambiente. E não é a polícia que vai fazer isso. Isso vai mudar através de educação, que a esquerda aparelhou. E ao invés de ensinar valores dentro das escolas, incentivam o uso de maconha, né? Ficam com ideologia política dentro de sala de aula e não constroem um ambiente de aprendizado. Não é a polícia que vai fazer isso. É o governo, através de um governo honesto. Eu acho, deputado. Sadio. Eu entendo A polícia, ela pode contribuir. Inclusive, uma das coisas que a gente briga hoje Sim. é contra o policial mimizento que reclama de tudo. Irmão, você entrou na polícia, você tem que saber que foi Deus que te designou. Pois na palavra já diz, toda autoridade é designada por Deus. Você tem que honrar sua farda e defender o cidadão de bem. A gente tem que se posicionar por melhores condições, porque isso é um direito de todo e qualquer cidadão. Mas quando você estiver investido, né, da sua farda e autoridade para defender o cidadão, saia para a rua para defendê-lo, saia para a rua para caçar o ladrão e não para você ser caçado, para que você realmente possa intimidar uma ação criminosa e ela não acontecer. Você estará preservando vidas. Mas eu respeito o seu ponto de vista. Na verdade, mas eu não concordo, porque a polícia não é preconceituosa e não é racista. Eu não acho que ela seja. O senhor veja, eu não acho que ela seja. Tanto que eu bati boca com o rapaz, porque pra mim o policial não tem nem como ser. Só que, de novo, eu lhe repito. Por que chegaram a essa conclusão? Ou por que perverteram alguns fatos para que a população chegasse a esse tipo de pensamento? Ideologia comunista e fortalecimento do crime. Eu não sei se é tão simples, tão simples. O mecanismo eu acho que ele foi mais cancerígeno, ele foi mais malicioso do que simplesmente isso, sabe? De novo, quando eu era garoto, as pessoas, o bandido, tinha medo da polícia. Hoje não tem mais. Não tem mais por conta disso. Não tem mais. Por conta desse ambiente que foi gerado. Isso, Felipe, é tática de guerrilha. Você angaria a simpatia da população local para que, quando haja ação do Estado ali dentro da polícia, a população esteja do seu lado, do lado do crime. Exato. E não do lado do policial. Mas é disso que eu lhe falei, tá vendo assim, ó? O senhor acabou de usar uma coisa muito interessante, a fala que o senhor falou. Que o bandido, ele soube conversar ali com aquela galera e convencer aquela galera. Por conta da ausência do Estado. A galera. O senhor veja, é disso que eu tô lhe falando. Quando eu falo, por exemplo, da ação da polícia para melhorar o próprio olhar sobre a polícia, e o senhor falou da educação, é exatamente esse contato. Porque, por exemplo, o que é dito, de novo? O policial vai lá, beleza, foi lá no colégio, tá lá no colégio. Mas aí depois, esse garoto tá, sei lá, foi ali na padaria, volta, aí toma uma abordagem. Aí o policial chama ele de vagabundo ali na abordagem. O moleque não fez nada de errado. Tô falando que o moleque é um santo, mas não tenha feito nada de errado. Esse policial tá errado, né? Eu sei, mas a pergunta... A abordagem não é essa daí, eu não. sei disso, só que qual que é a grande questão? Por isso eu tô lhe dizendo. Veja, deputado Meca, pra gente ir encerrando. Eu sei que a abordagem não é pra ser assim. Não, pelo amor de Deus. Eu sei que não. Sabe como é uma abordagem? Eu tive contato faz um mês, mais ou menos, com 2 policiais que atuam aqui na Vila Brasilândia. E eles têm muito contato com os alunos de uma determinada escola. E um certo momento, um dos professores comentou com o policial: tá vendo aquele aluno ali, aquele menino? Pergunta pra ele o que ele vai ser quando crescer. O policial perguntou. O moleque respondeu: quando eu crescer eu quero ser bandido. Aí os 2 policiais começaram a dar atenção para aquele menino. Conversa, levaram para conhecer o quartel, caramba. Deram uma atenção para ele. Hoje você pergunta pro menino
O que ele quer ser quando crescer, sabe o que ele quer ser? Policial. Então, é o que eu estou lhe dizendo. Então a polícia pode contribuir para isso mudar. O senhor acabou de me dar uma prova. Contribui muito. Agora, viu, quer ver Felipe? qual é o grande problema? Esse garoto que ouviu esse discurso desses dois policiais. Aí um dia, ele, sei lá, ele tá lá na comunidade, aí saiu e tá voltando. Ele é abordado por um mau policial, toma tapa na cara, ele volta a querer ser bandido. A questão toda, sargento, é que a gente está numa situação. Eu não sei como resolver. Eu não tenho muita esperança. Eu tenho a mesma fé que o senhor. Mas Jesus também disse que o nosso reino não é deste mundo. O reino dele não é deste mundo. Né? Se assim fosse, não teriam crucificado o Rei da Glória. Então, é assim, mas ao mesmo tempo eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, eu não carrego muita esperança na mudança, mas eu acho que a opinião pública, grosso modo, eu tô falando da vila, da comunidade lá, Onde eu fui criado. precisa mudar. Vila Penteado, Precisa Brasilândia. mudar. Precisa mudar. E aí eu não sei como isso vai acontecer. Quando eu falo da abordagem, é porque é o tema mais utilizado por eles contra a polícia. E parece ser algo que... Será que é realmente tão necessário? E você já tira do colo da polícia essa responsa. Agora, eu não estou falando simplesmente para tirar. Eu estou falando que tudo tem que ser mudado. Eu dei um exemplo do maior argumento utilizado por eles para dizer que a polícia é preconceituosa. Porque ele sempre vai dizer, tu nunca vai ver um policial abordando um cara de terno e gravata, mas tu vai ver um policial abordando um cara assim. Abordei muitos. Eu sei, é discurso, mas é o sentimento que é passado. É duro. É duro, porra. Bom, Felipe, eu te externalizei aqui a realidade que eu vivi por 32 anos, né? Na ativa. Fui criado aqui na Vila Penteado, Brasilândia. A rua que eu fui criado, inclusive hoje, todos lá são meus amigos. Todos são meus amigos. E me respeitam muito pela pessoa que eu sou e principalmente pelo policial que eu fui ao longo dos 32 anos. Durante toda a sua carreira. Sim, Certo. de respeito. Exato. E essas exceções que você citou, a polícia trata com uma rigidez muito grande. A corregedoria da nossa polícia, bem como o regulamento disciplinar da Polícia Militar, é extremamente rígido. Eu acredito que muitas vezes até para mais em relação às punições. Mas isso é altamente combatido. Mas da forma como acontece, não dá. Não é justo dizer que o policial é preconceituoso, Eu também que ele não seja acho. racista. Doutor, eu também não acho. Não acho que a polícia seja, mas é o que é utilizado. Eu acredito no seu trabalho, acredito, por exemplo, no delegado Palumbo, que é um amigo. Eu falo, cara, graças a Deus por pessoas como vocês, mas existe algo que está disseminado no inconsciente da galera. Eles falam isso direto e alguma coisa tem que ser feita para esse olhar começar a mudar em relação ao policial. Porque se vocês não tiverem de fato e de direito braços abertos da população daqueles lugares, se ainda tiver rixa ali de alguma forma, cara, aí que a coisa vai ficar de mal a pior. Ad eterno. Sabe o que eu digo, Felipe? Só não gosta de nós quem não nos conhece. A polícia, o cidadão, quanto mais ela se aproxima da polícia, ela acaba nos conhecendo melhor. Nos conheça que você terá uma ideia diferente de como nós somos, como nós atuamos e assim a nossa dedicação para prestar o melhor serviço para o cidadão de bem. Que é algo assim, ó, é algo descomunal. Deputado, eu sei. No cenário que a gente atua, é algo descomunal. Eu sei, deputado. Como eu sempre falo, a polícia ela tem que ser honrada. A polícia ela precisa e merece ser honrada. Sim. Isso é indiscutível. É indiscutível. Eu só não sei como mudar a opinião pública de algo que foi tão massivamente semeado para a população. Eu não sei. Sim, é o que eu digo para você, eu repito, Felipe, eu não tenho esse sentimento. Eu só disputei 2 eleições. As 2 eu fui eleito por ser policial militar. Sim. Nas minhas redes sociais eu sou muito respeitado por ser policial, pela atuação que nós tivemos, e o sentimento que eu tenho por parte da população é totalmente outro.
é de respeito, é de aceitação em todos os lugares que eu vou. Hoje era 8 horas da manhã, eu já estava em Guarulhos. Eu moro aqui na Zona Oeste, eu estava em Guarulhos, né? E também correndo, trabalhando, conversando com todos, ajudando muita gente, procurando construir. Tive reuniões de um projeto de lei que eu aprovei no plenário, que estou trabalhando para que o governador sancione. E a sensação que eu tenho é que a grande maioria do cidadão de bem está do lado da polícia. Eu quero acreditar dessa mesma forma. Vou lhe fazer uma última pergunta para a gente encerrar. É mais difícil ser deputado estadual ou policial? Deputado estadual, sem dúvida alguma. O senhor quer que eu ainda tenha esperança. O senhor é fogo, hein? Vou te falar. Você sabe por que eu alimento a esperança, Felipe? Porque, como eu falei para você, eu sou cristão, eu todos os dias dobro meus joelhos para agradecer a Deus, pedir a proteção e a luz dele. E nós temos uma missão. Você está sentado nessa cadeira, você tem uma missão. É isso aí. A partir do momento que você perder a esperança, irmão, aí acabou tudo. Contigo. Acabou. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode. A gente não pode. E então a gente tem que orar, alimentar a esperança, porque se nós nascemos aqui, é porque a nossa missão tem que ser concluída aqui. A gente tem que tentar deixar esse lugar um pouquinho melhor do que a gente melhor, encontrou. tem. Deputado Meca, foi um grande prazer falar contigo. Você é um homem, um homem bom, correto. Espero que nesse trabalho árduo, que é mais árduo do que ser policial como deputado, o senhor possa continuar fazendo diferença. A Lei 18.025 é uma lei espetacular. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Agora, realmente, é desesperador e desanimador quando a gente olha o cenário. Por quê? Por mais que isso seja tão evidente e claro de que a polícia precisa ser valorizada e respeitada, você não vê boa vontade política para que essas coisas aconteçam. Não, e não tem. Deixa um recado para a galera aqui. Na sequência eu finalizo o programa, mas eu quero dizer que foi uma honra lhe receber. Felipe, muito obrigado. As portas estão abertas para o senhor pela oportunidade. Sempre. A todos vocês um grande abraço. Acompanhe os nossos trabalhos pelas redes sociais, Major Meca, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Nós fazemos a nossa prestação de contas diária de todas as nossas atividades e a nossa vida sempre foi essa, foi ser policial, foi trabalhar pelo bem-estar do cidadão de bem, né? Bandido, nós sempre caçamos, saímos na rua, o nosso propósito sempre foi esse, caçar ladrão na rua e defender o cidadão de bem. O cidadão de bem, a gente estende até um tapete vermelho se for necessário, porque ele merece todo o respeito da polícia. E conte com o nosso trabalho, com o nosso apoio. As portas aqui do estúdio abertas também para o senhor. A mesma coisa. Questão, por favor, pode me chamar, vem aqui, a gente fala do que está acontecendo, o senhor tem as portas abertas. Obrigado, Felipe. Nosso gabinete também está inteiro à disposição de vocês em tudo que nós pudermos ajudar e contribuir para a prática do bem, viu, meu irmão? Perfeito, estamos juntos. Você que nos acompanhou até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso pro Meca. Homem é brabo, tem a manha, segue ele nas redes sociais, acompanha o trabalho dele, porque, assim como a Lei 18.025, ele está tentando fazer a diferença e nós precisamos de homens bons como ele lá. Se é pra xingar alguém nos comentários, você pode falar mal de mim, não tem problema, a gente aguenta, vamos embora, mas o nosso objetivo é trazer a verdade. Nós precisamos das forças policiais, precisamos respeitar a polícia e como sociedade temos que recebê-los com dignidade e honra, porque eles são ponta de lança, estão dispostos a morrer todos os dias para que vivamos em paz. Bandido bom é bandido preso até o último dia da vida dele. Beijo, até o próximo programa. Valeu, pessoal. Valeu. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e
cognição, e o Lions Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.